Graça e paz, príncipes e princesas do Senhor. Eu sou a pastora Selma do Meditando na Palavra e eu tô aqui hoje para deixar uma palavra para a sua vida. Lá em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A verdade é que não é fácil dar graças em tudo, não é verdade? O Senhor tem a vontade dele para conosco e existem momentos que é difícil entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque tem momentos que parece que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor não é boa pra gente, não é verdade? De primeira mão é assim que a gente vê e é assim que a gente pensa. Ah, pastora, se eu pensar assim, se eu tiver esses momentos, é pecado eu pensar assim? Não, você é humano e o Senhor conhece os seus pensamentos, o Senhor conhece as suas limitações e o Espírito Santo é que vai te fazer entender a cada momento, a cada dia, a cada situação, que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Vocês que me acompanham sabem que há menos de 15 dias eu perdi o meu pai. E é impossível não me emocionar. E desde que ele adoeceu e que nós ficamos sabendo do diagnóstico, eu sempre falei que eu ia orar pela cura. E até o último minuto, se alguém me perguntasse, você crê na cura do seu pai? Eu respondi, eu creio na cura do meu pai, porque eu creio no Deus que cura. E agora, pastor, Deus levou o seu pai. Como que fica isso no seu coração? Olha, eu sou humana e Deus conhece as minhas limitações. Mas o que eu queria dizer para vocês é que em tudo Deus cuidou de nós. Nós estamos vivendo um momento em que várias famílias têm perdido pessoas. E essas famílias têm perdido pessoas às vezes muito de repente, né? Você descobre que você está com o vírus e você vai para o hospital. Outro dia na minha cidade tinha uma moça, se eu não me engano, de 34 anos. Ela era técnica de enfermagem recém-formada, ou seja, ela estava sonhando em ser enfermeira e como o hospital tá pegando a laços técnicos de enfermagem, ela estava ali no seu primeiro emprego, ela tinha filhos pequenos e ela não teve tempo nem de ser entubada. Com, se eu não me engano, 34 anos, ela foi para o hospital e antes de ser entubada, ela veio a falecer. Eu tive um primo muito querido, o Neri. Depois que o meu pai adoeceu, Neri, servo do Senhor. Neri de manhã estava bem, à noite ele já estava com o Senhor. O dele não foi Covid, ele teve um ataque fulminante. Na quarta-feira dessa semana que passou agora, eu perdi o meu tio Ismar. Meu tio Ismar estava bem. Ele foi para a horta, chegou lá, ele teve um ataque fulminante, caiu e faleceu. O meu pai, nós descobrimos a doença dele em julho de 2020. E nós não tínhamos o mínimo de estrutura para perder o meu pai. Nós somos uma família, em se falando da família pequena do meu pai e minha mãe, nós somos 8 pessoas, pai, mãe, mais 6. Depois vem a grande família, que são os genros, as noras e os netos e os sobrinhos, enfim. E nenhum de nós 7 estávamos preparados para perder o meu pai. Então, até nisso nós vemos o cuidado de Deus conosco, porque Deus foi trabalhando a nossa fé, Deus foi trabalhando o nosso coração, Deus nos deu a oportunidade de estar com meu pai. Meu pai ficou 17 dias no CTI e a gente cantava. E aquele CTI inteiro conheceu Daniel e Samuel, conheceu a Mauri Zeza, conheceu Jair Pires, conheceu
enfim, tantos outros, Irmãs Falavinas, que são as músicas que o meu pai amava, que o meu pai sempre amou. E ele olhava para nós. E embora os médicos dissessem que ele não entendia, a gente sabia que ele entendia. E que ele gostava daquilo. Há pouco menos de um mês, os meus primos, Hélio, Israel e Eunice, estiveram na casa do meu pai e cantaram com ele. Eu não estava lá. Quando eu cheguei, o meu irmão disse assim: Selma, você precisava ver os meninos do Tieli cantando com o pai. Quem não sabia que pai estava doente e que talvez não estivesse entendendo o que estava acontecendo, não falava, porque ele acompanhou todos os louvores com um olhar de entendimento. Poucos dias depois, a outra filha do Tieli, a Marta, teve lá. Ela teve lá 5 minutos, porque estava em lockdown, como está ainda. E ela chegou lá 5 minutos para antes do horário de recolher. E ela começou a cantar com meu pai. E ele abriu os olhos, ele olhou para ela e ele interagiu com ela naquele louvor. E depois eu virei para ela e falei: Marta, nunca deixe que ninguém duvide da unção do seu louvor, porque você é uma mulher ungida do Senhor. E meu pai foi nos fazendo entender qual que era a vontade do Senhor. O meu pai no dia a dia, ele foi nos fazendo entender que ele estava bem com o Senhor e que ele estava pronto para ir morar com o Senhor. Coisa que antes a gente não entendia. E um dia antes dele partir, por volta das 15h15 da tarde, ele teve que um prenúncio de parada. Ele perdeu o pulso, perdeu tudo. E eu estava com ele naquela hora e eu fiquei muito desesperada. E depois eu fui ver o meu WhatsApp e naquele mesmo momento, era 15h15 da tarde, uma irmã da minha igreja, a gente não interagia desde novembro de 2020, que era a última mensagem que a gente tinha trocado. E ela me mandou uma mensagem: pastora, às 15h15, exatamente na hora que estava acontecendo, a irmã Keila. E ela mandou uma mensagem dizendo: pastora, o Senhor tocou no meu coração para te dizer que Ele vai te fortalecer, que Ele vai fortalecer vocês, que vocês vão conseguir passar por isso. E ela não sabia nem do que era isso que ela estava falando. E no dia seguinte, o meu pai já amanheceu com intercorrências, sinalizando que ele ia partir para o Senhor. A minha irmã teve a oportunidade de ler o Salmo 84 para ele, que é um salmo que depois que você pega e que você lê, você vê que ele está sendo conduzido aos atos do Senhor. E hoje Deus me fez entender. A minha pergunta era: e se Deus não curar? Não tem opção de Deus não curar. Porque meu pai está curado agora. Só que ele está curado na glória. Então, para todos que estão perdendo pessoas, Deus cura essas pessoas que está levando. As pessoas estão curadas na glória, as pessoas estão restauradas. A minha sobrinha fez um desenho muito profético, que é o meu pai com o sol nascendo atrás dele e ali com uma vaca e um bezerro. Curado, curado. E aí tem um versículo que diz, né, que nascerá o sol da justiça e que a cura estará sobre suas asas e que você pulará como bezerro no pasto. O meu pai está curado. Então, se você pensa assim: pastora, e se Deus não curar? Você dizia tanto que Deus ia curar o seu pai. Hoje Deus já trouxe no meu coração que Ele curou o meu pai. Que o meu pai está curado na glória.
E que o tempo que Deus nos deu de julho até março foi o tempo que Deus procurou e que Deus usou para nos fazer entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que em tudo nós devemos dar graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então eu quero te dizer, não perca sua fé. Antes eu falava com meu marido, meu amor, se Deus curar o meu pai, eu não vou ter medo de impor a mão em mais ninguém para orar por cura. E agora, você tem, pastora? Não. Eu não tenho medo de impor a mão em ninguém para orar por cura. Porque não existe opção de Deus não fazer, Deus faz. Seja aqui, seja na glória. O meu pai hoje está curado. O meu primo Neri está curado. O meu tio Ismael está curado. O Dico, amigo do meu pai, está curado. Todas as pessoas que estão sendo perdidas aqui para o mundo, elas estão sendo curadas na glória e no Senhor. Então que isso possa confortar o meu e o seu coração. O Senhor é aquele que cura. E não existe a opção, e se Deus não curar? Se Deus não curar aqui na terra, Ele vai te sustentar, Ele vai te consolar, Ele vai ser seu companheiro. Eu oro para Deus todos os dias. Eu falo, Senhor, o Senhor levou o meu pai, e agora? E Ele traz no meu coração, eu vou te sustentar. Eu vou te tomar pela tua mão direita. E eu vou te sustentar. Ah, pastora, por que você está postando esse vídeo desse jeito? Eu tô postando esse vídeo desse jeito porque, igual eu, tem várias pessoas precisando do sustento do Senhor. Precisando entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Um dia antes do meu pai falecer, eu estava sentada com minha prima Ruth na mesa da casa do meu irmão e eu disse para ela, filha, eu não tenho nenhuma maturidade, pastora. Eu não tenho nenhuma maturidade de pastora porque eu não tô sabendo encarar isso na minha vida. Porque uma coisa é você orar pelo outro. Outra coisa é você ter força para você orar para você mesmo. Para você orar por aquele que está na sua casa com dor. Aquele que está precisando de oxigênio lá no hospital. Aquele que está precisando de cura. E ela me disse uma palavra. Você é bênção na vida de muita gente. Essa semana eu estava conversando com a minha tia, que mora lá no sul. E eu falei, tia, eu me sinto tão impotente, tão incapaz. E ela estava me pedindo uma palavra que eu nem lembro de ter pregado essa palavra. E eu prometi para ela que eu ia procurar para ela, a minha tia Isabel. E eu falei, tia, eu me sinto tão impotente agora. E ela falou, Selma, eu queria ter a sua impotência. Por isso eu tô gravando esse vídeo. Eu sou pequena, eu sou impotente. E realmente, no momento, eu tô um caquinho. Mas todo dia Deus diz que Ele vai me sustentar. Que Ele é o meu pai. Que Ele recolheu o meu papai. Mas que eu não tô órfã. Que Ele é o meu pai. Então Ele é o seu pai. Ele é o consolo para a perda da sua mãe. Ele é o consolo para a perda do seu irmão, do seu tio. Ele é consolo para a sua perda nesse momento. Nós estamos num momento de pandemia que no último ano tantas vidas foram ceifadas no mundo inteiro. Não é algo que você pode olhar e dizer assim, eu vou orar pelo Brasil. Não, você tem que orar pelo mundo, você tem que orar pelo planeta Terra, você tem que orar pelo ser humano, porque nós estamos cativos por esse vírus.
Mas o Senhor te diz, ainda que de certa forma você esteja no cativeiro, eu te contemplo, eu te sustento. E você vai olhar para trás e vai ver, eu consegui passar por isso, eu consegui sobreviver, eu consegui superar porque o Senhor é comigo. E porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é fácil dar graças em tudo. Principalmente quando o Senhor está requerendo para si. O Senhor está requerendo para si tantas pessoas como Ele requereu o meu pai. Não é? E aí você vira e fala assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E na hora que você fala da boca para fora a primeira vez. Mas aí o Senhor vai te convencendo daquela verdade. O Senhor te deu, o Senhor tomou para si. Não é tomou, arrancou de você, tirou o que era seu, Ele tomou para si. Está com Ele, está curado, está confortável. E vai ficar confortável para você também uma hora. Vai ficar aceitável para você também uma hora. Ainda não chegou esse momento para mim, não. Mas eu sei que vai chegar. Meu pai acreditava em mim e ele me fez acreditar em Deus. Então eu quero te convidar a crer em Deus. E mesmo se Deus tiver requerido para ele, alguém da sua família, ou algum ente muito querido seu, que você possa continuar crendo nele. E que o seu alvo possa ser ir para a glória. No momento certo. Na hora que você for requisitado. Até lá, o Senhor vai te sustentar, vai te dar graça e vai te dar paz. Esse vídeo, de forma nenhuma, tem o intuito de tirar a sua paz. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você ponha a planta dos seus pés, que você possa tomar por herança. Que o Senhor possa te dar alegria, que é o que eu tenho pedido hoje. Senhor, restaura minha alegria. Que o Senhor possa restaurar a sua alegria. Para que você possa disseminar a alegria. Porque é para isso que nós fomos chamados. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos perseguir isso. Alegrar-nos no Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida. Obrigada por ter ficado até aqui comigo e ouvido o meu desabafo, viu? Deus abençoe.